Máxima FM. Jornal da Manhã. Bom, já estamos ao vivo aqui com o Dr. Marcelo Areco, ele que é clínico geral, muito conhecido em Guará, muito respeitado, trabalha há muitos anos aqui na nossa cidade, intensivista, atua em vários hospitais, atuou em vários hospitais, né, Dr. Marcelo? Eu queria dar bom dia, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia, Carol, bom dia, Orville, bom dia, Xandu, bom dia a todos aí, os ouvintes da Máxima. É um prazer estar aqui falando com vocês de novo. E olha, nós vamos liberar aí o 99611-8989 para as pessoas que quiserem perguntar sobre os temas que vamos debater aqui. A questão sobre a sua saúde, sobre a sua condição de vida, hábitos alimentares, sedentarismo, questões que podem aumentar o estresse e levar aí ao desenvolvimento de doenças importantes que podem ser perfeitamente evitadas se a gente tiver uma vida um pouquinho mais regrada, né, Xandu? Eu queria só fazer uma pergunta pro Marcelo começar, porque ele é clínico geral, assim, não é tão comum a gente encontrar hoje um médico clínico geral, generalista, né? Antigamente era mais comum. Como é que você vê essa questão? Por que você decidiu ficar assim, Marcelo? Não se especializou numa determinada coisa e ficou ali? E ficou mais nesse campo generalista? Preciso roubar um pedaço da sua pergunta para ele. O termo generalista para mim é novo. Desculpa, pode ser ignorância minha, mas até então era clínico geral. O generalista é a mesma coisa? O que difere? Quando é que entra essa nomenclatura? Bom, primeiro a pergunta é bastante inteligente. Generalista e clínico geral seria a mesma coisa, tá? O que acontecia, o que me fez escolher essa é uma especialidade. Então, assim, erradamente as pessoas se formam e se titulam clínico geral. Eu fiz residência de clínica médica. Exato. Ou seja, a clínica médica é uma especialidade. Isso. É uma especialidade onde você é capaz, ao longo dessa especialização, após essa especialização, de talvez resolver aí cerca de 70% a 80% das questões médicas de um paciente que te procura num consultório. Então, diferente do que se pratica hoje, o clínico geral não é um encaminhador. Uma pessoa que vai ao consultório, ele encaminha. Todas as especialidades são importantes, veja bem. Eu não estou dizendo que o clínico geral tem que resolver tudo, não é isso. E muitas vezes eu mesmo encaminho para algum especialista. Mas o que a gente está vendo na prática é um clínico geral sem especialização, sem ter feito residência em clínica médica e que começa a encaminhar todo mundo. Então, assim, o índice de encaminhamento chegou a 80%, 90%, ou seja, o próprio clínico geral não trata nada. E o que me fez escolher a especialidade, primeiro que a especialidade é lindíssima, porque você acaba entendendo um pouco de tudo e tem muita relação com o lado emocional das pessoas. Eu tive um professor, eu sou formado no Rio, a minha residência é na Santa Casa do Rio, e o meu mestre é de Guará, é seu primo, inclusive, se chama José Galvão Alves. Para quem não conhece, é o Zé Marreco, que é um médico, assim, de altíssimo nível, um médico bastante respeitado no Rio e no Brasil, uma pessoa que fala em congresso pelo mundo, e juntando a minha vontade de aprender e a facilidade dele de ensinar, me fez ir primeiro por esse caminho e depois por a outra especialidade, que foi a terapia intensiva. Você está falando hoje sobre uma leitura equivocada do que é o clínico geral. Eu pego o gancho desse formato que o SUS tem. O SUS é a porta de entrada de qualquer cidadão. E o protocolo de porta de entrada de qualquer cidadão junto a um posto de saúde ou uma unidade básica de saúde, quase que 100% o encaminhamento passa pelo clínico, e é o clínico que decide se ele resolve a questão ou se ele encaminha para o especialista. Talvez seja nisso também esse formato novo que possa ter dado. As pessoas ficam, eu estou com um problema de vista, eu quero marcar um oftalmo, vai lá no clínico e a mulher lá do atendimento, a recepcionista ou a acolhedora, a enfermeira vai falar, não, você vai passar primeiro pelo clínico. Não, mas o meu problema é de vista. Não, mas você vai passar primeiro pelo clínico. A gente recebe diversas reclamações. Às vezes não é de vista. Não, mas enfim, tô falando, né? Olha, fale sobre isso. Aí são duas coisas distintas. Primeiro, algumas vezes você pode ter um problema no olho, cuja causa do problema é uma doença sistêmica. Vou te dar um exemplo.
Você pode ter diabetes mal controlada, tá com a visão turva, não está enxergando bem, e o seu problema não é ir ao oftalmologista. O seu problema nesse momento é controle da glicemia. A pessoa está com uma glicemia, por exemplo, de 500, ele está vendo tudo embaçado. Na hora que você controlar essa glicose, a visão volta ao normal. Mas o diabético também pode ter, por retinopatia, por doença vascular, lesões oftalmológicas e pode ter que ir ao oftalmologista também. Uma pessoa que tem lúpus, que toma um remédio, a famosa hidroxicloroquina, que só serve para malária e para doenças reumatológicas, ela pode ter lesão oftalmológica. Então, ela pode, não estou dizendo que ela acontece, mas quem toma hidroxicloroquina deve procurar, deve fazer acompanhamento oftalmológico de 6 em 6 meses ou de ano em ano, enfim. Então, existem doenças sistêmicas que podem ter manifestações oftalmológicas. Então, um clínico tem que saber isso. O que é o grande erro que eu vejo, e aí entra a história do SUS, é assim: Carol precisa ir ao oftalmologista para rever o óculos dela. É obrigatório ela ir o que não precisa passar ao clínico nesse caso para ir rever uma coisa que eu já tenho. Para ir ao oftalmologista. Por quê? Para você desburocratizar. Não, ele está dizendo, você pode ir direto no oftalmologista. É isso que eu tô falando. Vou rever uma coisa. Agora, quem valoriza o clínico geral hoje? Os americanos. Por quê? Porque eles começaram a ver que eles valorizam os ultra especialistas e os clínicos gerais. Por quê? Porque pode baratear a medicina, pode facilitar a medicina, pode acelerar o tratamento, enfim. E nós, brasileiros, há 10 anos atrás, não valorizávamos mais nada o clínico geral. Agora, por questões óbvias, se começa a valorizar de novo essa especialidade. Mas ainda é uma especialidade, hoje é uma especialidade que falta clínico geral. As pessoas não se especializam mais em clínico geral. E era quando eu conheci pela primeira vez, eu ouvi falar na minha vida em saúde comunitária, lá no começo dos anos 90, era o coração do programa de saúde da família, era o médico generalista. Sim. A ideia era essa, você cuidar daquela comunidade, 80% dos problemas de saúde você resolvia ali. Não precisava sair dali. Aí vai para especialista quando precisa. Mas o Brasil foi na direção contrária. Em algum momento ele perdeu esse caminho, né? Sim, eu acho que hoje é uma grande saída, é uma boa medida para a medicina pública e privada também. Mas vamos falar um pouquinho agora também da nossa saúde do dia a dia, né? Porque muito da nossa saúde está ligada ao que a gente faz no dia a dia. Isso vem se acumulando ao longo dos anos, né? Então, às vezes a vida é tão corrida, a gente não percebe esses hábitos, a alimentação, enfim, e isso vai causar problemas a longo prazo, né, doutor? Isso que a gente precisa cada vez mais falar, para que as pessoas, para que isso faça parte da vida delas, o cuidado, né, a prevenção, isso é muito importante falar, né? Carol, hoje em dia você vê muitas pessoas irem aos médicos para fazer exames de rotina, chamada prevenção. Isso é válido? Sim. Mas isso aí, não basta ir ao médico. Você tem que fazer coisas, e essas coisas são mudanças no seu hábito de vida, e complementar isso com a ida ao médico. Vou te dar um exemplo. A gente estava falando de diabetes. Adianta a pessoa não faz dieta, não toma o remédio direito que tem que tomar, mas ela vai ao médico saber como é que está a glicose dela. Vai estar alta, claro. Entendeu? E aí, depois de 3, 4 meses, ela não fez nada de novo e volta de novo. Vou fazer meu check-up. E vai estar como? Vai estar alta. Adiantou esse check-up? Não adiantou. O que fazer? O que é realmente, cientificamente falando, importante para a gente prevenir doença? A genética a gente não muda. A genética que eu nasci é minha. Hoje ainda não posso. Em breve poderemos ver alguma coisa geneticamente. Se eu mudar isso, eu tenho menos chance de ter tal doença. Mas hoje, o que você pode mudar? Você pode mudar hábito de vida. Sem dúvida nenhuma, o grande benefício da saúde é a atividade física, seja ela qual for, regular, com acompanhamento, mas sem dúvida nenhuma, atividade física é o polo principal de tudo isso. Alimentação. Difícil alimentação. Como não comer ultraprocessado, gente? Fala pra mim. Sim, mas assim, quando a gente fala em alimentação, sem radicalismo. Alimentação saudável é diferente de alimentação radical. Aliás, toda alimentação radical não é saudável. Eu não como
Nós não vamos entrar em detalhes disso, mas eu vou comer só carne, tá errado. Eu vou comer só carboidrato, tá errado também. Então a gente precisa arrumar aí uma mescla, uma combinação de coisas. Então, atividade física, alimentação, sono, que é uma coisa importante, que as pessoas precisam dormir. Tem que fazer. Pedir demissão daqui e dormir. E tem acompanhar, não fumar, frequentar o médico e controlar essas doenças crônicas que elas não têm curas, mas elas são controláveis. Exemplo. Hipertensão arterial, diabetes, colesterol, e outras insuficiência coronariana, enfim, várias outras doenças que é possível emagrecer, quem está com peso muito alto. E tem uma coisa que as pessoas falam um pouco, que é fundamental: saúde não é físico, saúde é físico e mental. Uma das grandes prevenções de saúde é ser feliz. E aí cada um vai buscar a sua felicidade da maneira que é melhor para cada um. Agora, não vai me dizer que eu vou ser feliz comendo um boi por dia, porque daí você pode ser feliz de um lado, mas vai arrumar problema de outro, entendeu? Mas ser feliz. Marcela tá feliz da vida com essa entrevista também. Mas é preciso isso, é preciso as pessoas pensarem. E aí, felicidade é no seu ambiente de trabalho, no seu casamento, seus relacionamentos, enfim. É importante a pessoa fazer coisas para si própria. Ou seja, eu gosto de ler, vá ler. Eu gosto de estudar língua, estude. Eu gosto de assistir jogo de futebol, assista. Mas, porque senão, se você ficar, eu trabalho. Mas o nível de estresse é muito grande. O estresse gera uma substância chamada adrenalina, que libera um monte de hormônio, que libera cortisol, que aumenta a pressão, que aumenta o batimento cardíaco, enfim, que aumenta a glicose. Regula tudo o seu corpo, né? Então, quando a gente fala do estresse, todas as doenças têm componente emocional. Todas, sem exceção. Eu posso desencadear alguma doença pelo meu emocional? Pode, e desencadeia, várias. As doenças autoimunes, por exemplo, grande parte delas, exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, grande parte delas, muitas vezes essa doença, a pessoa tem a predisposição a tê-la e muitas vezes ela é desencadeada, o gatilho é o lado emocional, entendeu? É muito comum, a pessoa fuma, tem colesterol alto, vai ter infarto em algum momento da vida, mas geralmente, ou seja, pode ter infarto em algum momento, mas com certeza ela estressada, sem dinheiro, sem trabalho, enfim, brigando o tempo inteiro, a chance é maior de desenvolver do que uma pessoa que tem os mesmos riscos, mas tem uma vida melhor do ponto de vista emocional. Então tem... Fazer uma pergunta, Marcelo, relembrar da infância e juventude, porque eu cresci com o Marcelo na Vila Alves, né? O Marcelo morava na casa dos pais dele. Eu tenho muitos parentes lá. E aquele bairro era uma usina de criação. A gente ia à tarde na casa do Marcelo jogar detetive. Usina de criação? Que é isso? Fazer rodadas de jogo de detetive. Jogávamos bola na rua. Na casa Geração boa, né? Na casa do meu primo, o Amarelo, um grande amigo nosso, fazia cinema. Né? É verdade. Qual Amarelo? Que trabalha no Alexandre, que trabalha no fórum. No fórum? Yellow? Caraca, Amarelo você é amigo do Yellow, cara. O Yellow é um gênio. E a gente, fazia a guerrinha, ia pra roça lá no Marreco, fazia a guerrinha. Hoje é tudo pronto, cara. Um dia eu tava na avenida. O Yellow soltou tinta no bebedouro lá do Santa Teresa uma vez. Um dia eu tava na avenida, passa o bloco da lá, tá o Marcelo cantando, é autor de samba. A minha pergunta assim, eu vejo hoje que a galera não cria mais, não se envolve mais com a criação das coisas. As coisas vêm prontas, entendeu? A gente criava jogo, criava o que for. Como é que você vê essa diferença? A gente tem que estimular isso nas crianças, nova geração. Eu fiz... Eu tenho uma aula de língua, de italiano, com uma professora, e a gente estava falando um dia sobre isso. Se você colocar um GPS, se a gente pudesse fazer isso, colocar um GPS na criança dos anos 70 e pegar esse mesmo GPS e botar na criança de hoje, no final do dia, você vai ver o seguinte: a criança dos anos 70, vou chutar um número, claro, ela andou, correu, brincou, jogou bola e tal, ela andou 10 quilômetros num dia. A criança de hoje, ela andou 500 metros, 1 quilômetro, vai. E esse 1 quilômetro foi quando ela foi obrigada a fazer aula particular de atividade física. Ou seja, ela passa a maioria do tempo, a maior parte do tempo, na frente de um computador, na frente de um telefone, na frente de alguma coisa. Ou seja, sem dúvida nenhuma, essa falta de atividade física, essa falta de criatividade,
se o progresso é bom por um lado, eu não sou contra, claro que não, mas assim, a dosagem disso é importante. Eu acho que hoje esse excesso de eletrônico é um grande problema para o mundo, inclusive para a formação infantil. É porque tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A gente tem que saber usufruir do lado bom da tecnologia, mas também não ficar rendido a ela. É claro que a tecnologia é bom para a medicina, é bom para a saúde, o avanço, é bom para tudo, para a comunicação, para as profissões, educação, mas eu acho que a gente precisa, o lado humano tem que se aflorar cada vez mais, para que a gente não perca essa capacidade de se movimentar, de se relacionar, e isso a gente tem que fomentar nas crianças, porque a gente já adultos, já estamos crescidos, estamos vivendo essa parte já mais sedentária, e as crianças, como é que elas vão, quais adultos elas vão se tornar? Mas nós vamos enfrentar uma questãozinha que é importante a gente falar também, que são desafios, né, do tempo moderno. Na minha época, na época do Areco, a gente ia pro clube a pé, voltava a pé, ia namorar a pé, voltava a pé. Carnaval a pé. O pai chegava em casa às 6 da manhã, o pai não dormindo, sem preocupação. Hoje em dia a gente vai ter que encontrar outras alternativas inteligentes para isso. Mas eu queria fazer uma lembrança pro 99611-8989, 8h30 da manhã. Você pode perguntar, porque nós estamos recebendo aqui um baita médico, um dos caras assim, top 5 de Guaratinguetá, um baita de um profissional, um coração gigante, um cara extremamente preparado, de uma geração bacana, né? Profundo conhecedor. E tá me lembrando aqui, tá recebendo um abraço do nosso amigo Júnior Filipe. O Júnior tá mandando uma mensagem para mim aqui, ele faz uma consideração que não pode passar em branco. Ele fala: Orville, dá um bom dia pro meu irmão Marcelo Areco e diz para ele o seguinte: além de tudo isso que ele falou da importância da medicina, de se ter atenção aí à qualidade de vida, o carinho, eu queria que você desse a ele a oportunidade de destacar o papel do médico nesta sociedade que nós estamos vivendo, que é uma sociedade muito ligeira. Às vezes a pessoa vem ali, fica 2 minutos e tem muita reclamação disso, Marcelo. Eu queria que você tivesse a oportunidade. O Areco diz aqui, o Júnior Filipe diz aqui, olha, mande um abraço para esse meu amigo irmão e relembre para a sociedade que durante o período mais sombrio que nós passamos nos últimos 2 anos, foi o Marcelo Areco que pilotava, junto com a sua equipe, a UTI do Hospital Frei Galvão, enfrentando a pandemia da Covid. E ele faz uma lembrança aqui, Areco, e me emociona dessa lembrança, porque o Júnior é um irmão que nós temos, de que você passou pela pandemia com todos os temores, todas as ansiedades, os medos, as desconfianças de se proteger e proteger a tua família. E no dia da inauguração do teu empreendimento, que é um sonho que você batalhou muito para realizar, no dia da inauguração da Clínica da 20, o Júnior tá lembrando aqui, nós tivemos que fazer a transmissão por vídeo para ele de telefone celular, porque você tinha sido acometido pela Covid justamente no dia da inauguração da Clínica da 20, parceiro. Bom, primeiro que o Júnior é um grande amigo nosso, também fez parte da infância. E o Covid realmente foi um grande desafio para todos nós. Então, assim, o início do Covid, trabalhei realmente na UTI do Frei Galvão, depois eu assumi a enfermaria do Hospital de Campanha, que também foi um trabalho baita desafio, né? Bem legal. E depois surgiram 2 grandes novos desafios, 2 grandes sonhos. Um era o Hospital da 20, que realmente eu estava com Covid no dia da inauguração e acompanhei via telefone, via vídeo, infelizmente, mas por outro lado, ainda bem, porque eu poderia ter tido Covid quando não existia vacina, e eu tive Covid depois de vacinado e passei tranquilo pelo Covid. E depois tive a felicidade de inaugurar em setembro do ano passado a UTI do Hospital CEPOG, que eu e o João Felipe, que já viemos aqui inclusive falar disso. Sim. Estamos lá, e nesse mês de setembro faremos um ano de inauguração. Cara. E assim, não só por números, mas principalmente pelo carinho, pela resposta das pessoas, acredito eu. Sempre queremos melhorar mais, mas assim, um sucesso total e uma equipe realmente fantástica que nos acompanha, de fisioterapeuta, enfermeira, nutricionista, fono, todos, não dá para deixar ninguém de fora. E iniciaremos agora nesse mês de setembro, que agora a pandemia nos deixa, o tal da visita estendida ou visita compartilhada, onde na UTI o familiar ficará o período da tarde toda com seu ente querido internado,
e estenderemos também mais um período de visita noturna para aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro e não podem vê-los durante o dia, para não prejudicar o trabalho da pessoa, para ela poder visitar os seus Isso é um diferencial. Nossa, que legal. porque assim... Onde você viu isso acontecer para trazer para cá? Alguns grandes hospitais de São Paulo já fazem isso, mas assim, independente do que os outros fazem, você vê assim, o que os outros fazem é bom? Vamos copiar? Vamos. Agora, o porquê disso? Porque emocionalmente falando, isso é melhor para o paciente e para o familiar. Então, assim, tentar humanizar o máximo possível essa unidade que já é tão sofrida, uma unidade onde ninguém vai para uma UTI porque está bem. Se a pessoa vai para a UTI é porque ela está mal, com risco de morrer e tudo mais. Então, assim, a ideia é essa. Alguns grandes de São Paulo já fazem isso. Bom, só para fechar esse tema aqui, então, o Júnior Felipe está dizendo para você, Deus lhe pague por tudo, meu parceiro. E é bacana esse reconhecimento, sim. Eu tive muito contato com o Marcelo me orientou muito durante a pandemia, a gente aqui nos microfones, com um papel muito importante também, né? De acalmar a sociedade, de tirar algumas dúvidas. E eu vi a angústia do Marcelo, o empenho do Marcelo. É um cara que realmente simboliza toda essa nossa vitória, né? Porque a gente pode colocar isso na categoria da vitória diante de tudo que a gente enfrentou. Deixa eu ir colhendo, porque tem gente que quer perguntar para você, um baita de um médico aqui sentado ao nosso lado, a gente tem que abrir espaço, tá pintando perguntas aqui, deixa eu ver se é sobre o tema, senão eu já vou pulando para outro. Diga lá, parceiro, bom dia, rapidinho. Vili, bom dia pessoal da Máxima, saudade de vocês, Coach Daniel Marinho por aqui, viu o assunto sobre submissão e queria compartilhar algo com vocês, porque submissão tem muito dentro a respeito da cultura cristã, né? Vem um pouco desse assunto da cultura cristã e na verdade muitas... Marinho, vou pedir licença para você porque é um outro assunto, eu já volto com você. Deixa eu ver o Francisco aqui também, que deixou um outro recado, uma outra missão. Fala, Francisco. Bom dia. Deve ser, o Francisco é político, né? Politizado, melhor dizendo. Pode ser também relacionado a outro tema. Eu não entendi. A Câmara votou a reestruturação salarial das enfermeiras a troco de voto. Não é assim que tem que ocorrer? A política não vota aquilo que o povo necessita, que as categorias necessitam, para que eles votem nele novamente? Ou será que do jeito que estava sendo feito antes é que era o certo, né? O político votava a troco de mensalão, de petrolão, né, e de outros grandes escândalos que tiveram, que quebrou o BNDES, quebrou o Postales, quase quebrou a Petrobras e muitas outras empresas. Será que do outro jeito estava certo? Não, mas não é. Não sei nem como responde isso daí. Isso aí dá uma quebrada no emocional. O assunto é complexo. A gente não está discutindo o aumento. O aumento é válido. O aumento é válido. O problema da maneira que foi feito. É a responsabilidade. É o Congresso saber da onde que vem o dinheiro para pagar. Eu tenho uma dúvida em relação. Pode perguntar. Pro doutor, é assim, agora a gente vai começar, porque a Covid foi uma coisa nova, né? Para todo mundo, enfim, é uma doença nova. Os casos de pós-Covid, isso tem chego bastante para o senhor, as sequelas do pós-Covid, isso tem sido uma surpresa, cada um com a sua sequela, é diversificado, né? Cada pessoa tem um tipo de sequela, fica ou não fica. Como é que os médicos estão lidando com esse momento agora do pós-Covid? Bom, uma boa pergunta, difícil de responder. Existe o pós-Covid, claro. A grande maioria das pessoas nada tem. Tiveram Covid, passaram por isso e não tem sequela nenhuma. Coisas pequenas, Existem coisas, assim, alterações neurológicas, alterações comportamentais, algumas com sequela cardíaca, outros com sequelas pulmonares. Diria que no passado que eu digo no início do Covid, aqueles que tiveram grandes lesões pulmonares estavam mais sujeitos a ficarem com algum grau de sequela pulmonar. Agora, é uma doença extremamente nova, que a gente vai continuar aprendendo com ela, continuar estudando, e daqui 10 anos talvez eu possa responder melhor isso daí, mas assim, ainda agora é individual. Cada ser humano vai responder a essa doença de maneira única. Por isso que é tão complexa, né? Muito, extremamente complexa. E doutor, aproveitando esse gancho da pergunta da Carol, qual foi a importância do papel da chegada da vacina diante desse momento que nós vivemos trágicos de gente que até hoje
Amigos nossos, gente esclarecida. Conheço médico que é gente esclarecida, gente bacana, gente irmãozinho nosso, tal, que até hoje diz que não vou tomar essa porcaria, que isso é coisa do capeta, tem vírus da China. Não foi bem estudada. Tem gente que não vai tão a fundo assim. Tem gente que fala que a vacina não foi muito bem estudada. Não vou dar pro meu filho, não vou vacinar, não vacino meu filho, porque o Bolsonaro falou para eu não vacinar. O que nós estamos vivendo, parceiro? O que foi? Qual é a importância? Você que esteve lá dentro do... Médico, né? Médico, dentro da UTI, estudou, viu o comportamento disso tudo. O que a vacina foi o diferencial nesse processo? Bom, eu vou dizer o que eu vi. E pode emendar se quiser, já cloroquina, ivermectina. Teve gente que tratou com isso e conseguiu. Gelatina, tudo que você quiser nessa parada. Vou dizer o que eu vi, o que eu li e o que aconteceu e acontece no mundo, tá? Primeiro, nem direita, nem esquerda. Vamos olhar para frente. Começa daí. O que eu vi? Antes da vacina, os casos graves, internação em UTI, necessidade de oxigênio de maneiras diferentes, intubação, alguns morreram, outros não. Mas um índice alto de intubação, um índice alto de morte, um índice alto de complicações pulmonares. Pós-vacina, praticamente despenca e desaparecem as internações em UTI, desaparece as intubações, consequentemente cai o número de morte. Mas ninguém mais morreu? Não. Quem morreu? Quem não se vacinou. Aliás, quem morreu ou quem se complicou. Porque nem todo mundo também que não tomou vacina e foi entubado morreu. Mas assim, quem se complicou? Quem não se vacinou ou quem tinha um monte de comorbidades, várias outras doenças e não se complicou só por conta do Covid. Foi por conta das outras doenças também. Então, a vacina fez uma enorme diferença e existem números, trabalhos já publicados para isso, tanto no Brasil como no mundo. Acho que isso responde. Em relação aos outros remédios citados, que sem embasamento científico algum, com várias revistas mundiais, New England Journal of Medicine, American Breed, enfim, inúmeras revistas mostrando que esses remédios não serviram para nada. Não é o Marcelo que está falando. Quem está falando isso não é a Sociedade Brasileira Médica, é a Sociedade Mundial, é o CDC, que é o órgão máximo de doença infecciosa no mundo, que é nos Estados Unidos, é a Associação Britânica de Infectologia, francesa, europeia, enfim. O mundo inteiro viu que essas coisas... Eu gostaria muito que funcionasse, mas elas não funcionaram. Então, o que funcionou de fato no Covid? Vacina, e antes da vacina foi usar o oxigênio de maneira correta e usar corticoide da maneira correta em quem precisava usar. O corticoide, não vamos entrar em discussão técnica enquanto a isso. Fora isso, é oba-oba. E o distanciamento, uso de máscara e a higienização, isso também funcionou? Sim. Aquela mania sua, né, parceiro? Eu não sei mal o que eu faço, cara. Ou que tá encerrando, ou na hora que tá entrando no comercial. Surgiu o assunto agora. Cara, é só você olhar. Toda vez que você for falar alguma coisa pra mim, você bate o olho. Eu olho. Você olha pra entidade que me acompanha e não sabe olhar pro lado de lá, parceiro. Rápido break do intervalo e voltamos com o Dr. Marcelo Areco ao vivo aqui na Poderosa. Já voltamos com o Jornal da Manhã pela Máxima FM. Eu sou o Edson Aparecido. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu encontrei hospitais e UPAs que o PT começou, mas nunca terminou. A população de São Paulo sofria por falta de vagas. Fui com o Bruno Covas até os Estados Unidos e conseguimos um empréstimo. Entregamos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs. Agora, tô fechado com o governador Rodrigo. Pacto Federativo, a tabela SUS precisarão ser discutidas no Senado da República. Eu espero que o Edson esteja lá para me ajudar. Vote Edson Senador 155. Coligação São Paulo pra frente. Atendendo em toda a região, a Mega Farma traz prestação de serviço e atendimento diferenciado. Preço de fábrica em medicamentos controlados, calmantes, antidepressivos, genéricos de uso contínuo. Leve 3 e pague 1. A Mega Farma oferece teste de glicose gratuito, orientação farmacêutica e disque medicamentos. Mega Farma, com farmácia popular e escritório do Plano Mútuo nas unidades do Centro, Jardim do Vale e Pedregulho. Mega Farma, uma rede genuinamente brasileira em Guaratinguetá. Mega Farma.
Bolsonaro debochou da pandemia que matou quase 700 mil brasileiros. Lembra o que ele falou? Uma gripezinha ou resfriadinho. E agora Bolsonaro debocha da fome que atinge 33 milhões de pessoas. Olha que absurdo. Fome do Brasil. Não existe da forma como é falado. Se for qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo pra você comprar um pão pra isso. Não existe. Parece que esse presidente vive em outro mundo. Chega. O povo não aguenta mais tanto desprezo. Voltamos com o Jornal da Manhã pela Máxima FM. De volta, 8h44, e a gente continua as discussões aqui nos bastidores, viu, gente? O intervalo entra e a gente continua aqui a todo vapor com as discussões. A gente estava falando em relação a esse pós-Covid, ao que melhorou ou não com a vacina. O Xandu foi interrompido pelo Orville. Não, eu ia saudar um dado que o Marcelo falou, pode citar, eu acho que é importante. O ano de 2022 já tem mais casos do que o ano de 2021 inteiro. Por que será? Já tem mais casos de Covid. Nós temos. Isso não vale para Mas por que será que a gente tem mais casos? Porque o vírus continua circulando. 257 mil casos este ano, 253 mil no ano passado inteiro. O número de mortes, o ano passado, 5.325 no Vale. Este ano, 1.038. O que mudou para ter muito mais casos e menos mortes? A vacina. Então, mas se tem a vacina não protege você de pegar a Covid, mas sim de você ter a forma grave. Exato. Por isso que tem bastante caso. É por isso que a gente explicar para as pessoas. Não, né? Exatamente isso. Ela previne morte e casos graves. Então, ela está fazendo o papel dela. Por que mais casos? Porque nós estamos... de casa. A gente já saiu do isolamento, saiu das medidas de segurança. Exatamente, por conta da segurança que essa vacina dá, estamos aqui sem máscara. Quantas vezes eu vim aqui usando máscara? Verdade. Entendeu? É isso. Perguntas e perguntas e perguntas. Fala, Zé Nilton. Bom dia, Orville. Bom dia, Xandu. Bom dia, Carol. Bom dia a todos da Máxima aí. Bom dia, doutor Marcelo. É o José Nilton da Pedreira das Pedras. Queria fazer uma pergunta pro doutor Marcelo. Tá acontecendo um negócio comigo que aconteceu já essa semana passada, aconteceu 3 vezes já. Eu trabalho o dia todo, eu saio de casa às 6h10 da manhã, faço a minha caminhada, bem acelerada mesmo, 100 passos por minuto de manhã, venho, chego aqui no meu serviço, tomo café, trabalho, almoço 11 horas, meio-dia mais ou menos, e depois eu fico até 5 horas, 6 horas sem comer mais nada. Aí eu chego em casa, eu chego tonto, entendeu? Meio lerdão assim. Aí esses dias eu cheguei em casa, minha filha mediu minha pressão, tava 11/5 e o diabetes meu tava 93. E aí eu tomei café e tal, aí as coisas voltou ao normal. Tá faltando nesse intervalo alguma alimentação ali para mim poder não dar esse mal-estar? Zé Nilton, a princípio sim. Nós não devemos ficar tantas horas, independente da pessoa ter ou não doença, ter ou não diabetes, todos nós, a gente não deve ficar tantas horas sem se alimentar. Então, assim, falta para você, ao meu modo de ver, comer alguma coisa aí entre esse almoço e esse momento que você chega na sua casa, assim que eu vejo. Aquele belisquinho, né? Uma frutinha, alguma coisa saudável, tá? Sabe, não vai comer alguns anos atrás eu fiz essa experiência. Salgado. Eu resolvi emagrecer, voltar a correr e tal. Consultei a filha do doutor do Caio, do Euriquinho, que é nutricionista. Esqueci o nome dela. Daniela. E aí, assim, eu comia de cada 3 ou 4 horas, comia com pequenas porções. Né? Pra comer de 3 horas. Não cortei nada. Eu falo que foi o período que eu mais fiz churrasco na minha vida, foi esse período. Eu perdi 18 quilos, voltei a caminhar, voltei a correr, tava super bem. Você acelera o seu metabolismo, né? Porque é muito simples de entender. O corpo, o cérebro funciona assim. Bom, se não entra alimento, porque eu fazia assim, eu comia de manhã e ia comer à noite só. Muitas vezes eu ficava o dia inteiro sem comer. Aí o corpo estocava, porque não entra alimento, então tem que estocar. Como é que o corpo estoca a energia? A gordura. Né? Então a pessoa que come, acha assim, eu só como uma bolachinha de manhã e um pãozinho à noite e engordo. E não emagreço, né? É porque você está estocando, você não está... Agora, se você come de 3 em 4 horas, seu cérebro não precisamos estocar. Vamos gastar. Porque está entrando. Mas essa mudança, o cérebro demora para entender. Resumidamente, é isso. Não sei se está... Não, na verdade, é uma questão de metabolismo. E o correto é comer no intervalo... O intervalo entre as refeições não pode ser muito longo. E
dificilmente alguém que fala para você, eu como muito pouco e engordo, está falando, dificilmente está falando, não é que não está falando a verdade, é o que real. É pouco para mim pode não ser para ela. Então, assim, a gente precisa analisar isso daí. Eu vou te dar só um exemplo. A Etiópia talvez seja um dos países mais pobres do mundo. Tem criança gorda na Etiópia? Pode ter inchada por falta de proteína. Mas o desnutrido não engorda, não tem comida. A Mara está querendo... Pergunte para o doutor Marcelo, por gentileza. Bom dia. Como pode inventarem uma vacina em 1 ano contra um vírus desconhecido? Mas nunca se achou cura... Deixa ela perguntar. Desculpa, eu ia falar que isso é falso. Não tem vacina feita em 1 ano. Deixa ela falar. Se você se acalmar, seu coração vai mais longe. Vai por mim. Bom dia, doutor Marcelo. Como pode inventarem uma vacina em 1 ano contra um vírus desconhecido e nunca se achou a cura ou a vacina contra o câncer, por exemplo? Não é muito estranho? É a Mara, doutor? Eu não sei se a palavra certa é estranho. Tudo em medicina se baseia em pesquisa, em recurso. Eu acho que o mundo inteiro usou recurso por questões óbvias para tentar essa vacina do vírus. Por outro lado, o mundo inteiro também gasta milhões e bilhões de dólares aí em busca de soluções para o câncer. Existe hoje muita coisa que evoluiu no câncer. Se a gente analisar o câncer da década de 70 para o tratamento de hoje, a gente tem muitas coisas, desde quimioterapia, imunoterapia, ou seja, outras modalidades de estudo genético para se tratar câncer. Eu não sou a pessoa mais correta para falar sobre isso, mas a gente acompanha que tem muita evolução, muitos métodos diagnósticos que hoje buscam e diagnosticam o câncer no momento mais precoce e, consequentemente, você tendo chance de cura. Agora, responder essa pergunta com toda a clareza, não sei. Eu acho, só dando um pitaco nessa pergunta da ouvinte, eu acho que assim, eles se debruçou, a classe científica se debruçou mais em relação à vacina contra o coronavírus, porque é um vírus, né? Porque que se espalha, porque estava uma pandemia. Agora, é diferente da realidade do câncer. Mata também, claro, mas não na proporção de um vírus, né? Totalmente transmissível. O câncer não é dessa maneira. 2 abraços. O Fabinho Valeta tá mandando um abraço para você aqui. Joga nada, tá dizendo ele. E o Fabinho acho que joga e acho que toca samba. Joga também. Nada, tá dizendo o Fabinho. E a Gláucia Filippo também tá te mandando um abraço, dizendo: grande amigo, tenho eterna gratidão pela ajuda que sempre nos deu. Estudamos juntos na tia Gilda. Pré-primário, com 6 anos. Olha a história. E o Fabinho Valeta é amigo de samba, de futebol não joga nada, mas amigo... Nada foi... Joga nada... Já vezes encontrei na rua paramentado de São Paulino. Eterno reserva, meu, Taguará. O Francisco colabora mais um pouco conosco. Fala, Francisco. Bom dia a todos. Francisco, mais uma vez. O comentário foi esse que eu ouvi aí sobre vacinação. Tem gente que disse: não vacina meu filho, que o Bolsonaro falou para não vacinar. Não entendi. Onde é que saiu isso? Mostra para mim. Isso é fake news. Eu nunca vi, né? Eu sempre ouço dizer, como diferente, político de Guará mesmo, que falou que é pai e que ele optou por não vacinar o filho. E nunca dizendo para não vacinar o filho dos outros, né? Fake news isso é fake news. Valeu, Francisco. Obrigado. Como a provocação é interessante, tá a resposta na provocação dele. Quando o médico vem aqui e fala: não vou vacinar meus filhos, qual é a mensagem que ele está passando para quem está do lado de lá? Quando o presidente da República assim, eu não vou me vacinar. Eu fui bem claro dizendo que tem gente que diz que o presidente falou para não vacinar. Eu posso arrumar para ele, não vou fazer isso agora porque o programa está no finalzinho. Mas a minha pergunta é: quando o presidente da República fala assim, não vou me vacinar, porque essa vacina... Qual é a mensagem que ele está dizendo? Não, eu fui claro. Meu nome é Orville Bicalho Teixeira. A afirmação foi minha. Eu conheço dezenas de pessoas que disseram que não iam se vacinar porque o presidente falou para não se vacinar. Então, se o presidente falou, se não vacinou, é outra história. Falou que ele conheço e acabou. E acabou. Só isso, não falou para ninguém se vacinar. Eu não falei que foi o presidente que falou. Eu falei: conheço pessoas que disseram que não vão se vacinar porque o presidente falou que não era para se vacinar. E ponto. Eu trago para ele depois aqui.
Sem problema, ô Francisco, somos parceiros. E dia 2 de outubro tá aí para salvar os nossos corações. Bom dia. Gostaria de mandar um abraço a esse excepcional profissional, médico e parceiro. Meu nome é Renato Augusto e ele já salvou a minha vida e a da minha família. Legal umas mensagens assim, né, o Marcelo? É emocionante. Pô, putz, faz toda a diferença na vida da gente, né? Ô Marcelo, você acha que a medicina, essa medicina virtual, esse atendimento virtual, é alguma coisa que vem sendo desenvolvido, a telemedicina, isso é alguma coisa que veio para socorrer nesse momento de angústia da pandemia que afastou fisicamente as pessoas, ou é algo que merece um carinho, uma demanda que vai chegar mais cedo ou mais tarde em larga escala? Independente de chegar ou não em larga escala, eu acho que durante a pandemia, por razões óbvias, ela veio nos ajudar. Fora isso, eu acho ela totalmente absurdo. É totalmente contrário à medicina que eu prego. Não tem como eu falar da sua doença sem eu te tocar, sem eu te conversar, sem olhar nos seus olhos, sem estar perto. Enfim, o médico que não põe a mão. Se você vai a um médico que não coloca a mão em você, não coloca a mão mesmo, e você às vezes escuta isso. Eu tenho uma dor no abdômen e o médico não pôs a mão no meu abdômen, mas ele pediu uma tomografia. Muda de médico. Sabe por quê? A tomografia só serve se ela foi bem pedida e se alguém que vai vê-la sabe interpretar o resultado que ela dá. Nenhum exame complementar, como o nome mesmo diz, vai substituir a conversa, a anamnese, a história. Quem não faz história não faz diagnóstico. Eu só posso pedir um exame para você se eu te escutar e te examinar. Se eu não te escuto e não te examino, esquece. Muda de médico. Só contar uma historinha rapidinha. Quando teve aquela polêmica dos médicos cubanos que vieram pro Brasil, foi uma baita de uma polêmica, São José recebeu. Um mês depois dos médicos estavam trabalhando lá, eu fui na Zona Norte de São José, que é uma região mais pobre, e a gente foi entrevistar uma senhora. Ela falou assim, o que a senhora achou do médico cubano? Era uma médica que estava atendendo. Ela falou assim, olha, eu frequento esse postinho há 20 anos. Foi a primeira vez que um médico saiu de trás da cadeira, sentou do meu lado. E olhou para mim, botou a mão, pode falar seu problema. Primeira vez. É essa a diferença. É a humanização do atendimento. A gente tem casos e casos, né? Não dá pra generalizar. Não tô defendendo tudo. Cuba aqui, viu? O pessoal já vai mandar pra Cuba. Tô dizendo, a formação deles tem isso. Não, deixa eu te falar uma coisa. Humanizado. Deixa eu te falar uma coisa. Não é o fato de ser cubano, americano, inglês ou brasileiro que vai fazer dele bom ou ruim. Isso serve para todas as profissões. Não é o técnico de futebol que é estrangeiro que é melhor que o brasileiro. Não. O bom é bom em qualquer nacionalidade. O problema é que, com exceções, é óbvio, a medicina e o médico brasileiro está fazendo a coisa errada. Examinar e botar a mão em você não é nada mais do que obrigação. É quase como entrar aqui de manhã e falar para ela bom dia. Então o errado é o cara ficar a quilômetros de distância do paciente, fazer um monte de encaminhamento e jogar no colo dele um monte de pedido de exame, mas a mão, a história, a conversa, não fez. Eu já entrei uma vez. Já ouvi médicos em Guará que se assentaram assim na mesa, nessa distância aqui. Abre a boca, deixa eu ver sua garganta. Assim que você vê a garganta do paciente? Como é que é? Agora, abre a boca aí, filho, deixa eu ver sua garganta. O médico fala assim. Você não sabe se o cara tá com uma lente de contato. Uma lupa, da China. Né? Um palito daqui até lá. O que isso está criando? Às vezes tem pessoa que vai ao médico, só quer uma receita. Doutor, dá uma coisa pro remédio, eu vou embora. Quer ser atendido dessa maneira. Então você cria um círculo vicioso. Ô, Areco, deixa eu fazer uma pergunta pra você, quase que uma, presunção de querer achar o seu uma mãe de Ná e saber do futuro. Mas lá vem. Não, via de regra, existem aqueles exames que fazem parte da rotina de todos nós, homens e mulheres, dependendo da idade, dependendo do histórico. E aí a coisa parte de um simples hemograma para todo mundo, via de regra, e depois vai evoluindo as mulheres, aquele check-up anual, os homens também, a questão da próstata, as questões ligadas aí ao coração, testar o coração. Isso varia de idade, às vezes tem casos, começa mais cedo, estende um pouquinho mais tal. Mas uma das coisas que eu andei lendo, as pessoas disseram que a endoscopia e a colonoscopia podem ser exames que passem a fazer parte da rotina dos pedidos de investigação
que não são normalmente feitos se não há uma queixa específica para aquilo. Esses exames são necessariamente feitos quando há uma queixa, ou você acha que a medicina está evoluindo, a colonoscopia principalmente, alguma coisa que pode já fazer parte de um roteiro aí de pelo menos uma vez na vida alguém vai ter que necessariamente fazê-la? Sem dúvida nenhuma. Inclusive já faz parte da rotina, da investigação, da prevenção de doença. É claro, isso aí tem que ser individualizado. Existem casos de pessoas que têm história familiar ou alguma doença propensas a ter esse tipo de alteração, que se deve fazer esse tipo de exame jovem, até com 30, 25 anos. Existem, baseado na Sociedade aí brasileira de Gastroenterologia e outras sociedades mundiais, que você precisa fazer em algum momento da vida. 45 anos, 50 anos, colonoscopia, sem dúvida nenhuma, no assintomático, com história familiar pobre. Se a história familiar é importante para a doença, tem que ser individualizado, tá? Mas respondendo a sua pergunta, faz parte. Inclusive, eu já fiz endoscopia e colonoscopia. Por quê? Pela idade. Prevenção. E por prevenção. Graças a Deus não tinha nada. Para buscar o quê? Câncer. Resumindo a história, câncer. Ou, vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 exemplos de pessoas próximas. Não vou falar eu posso falar o nome até, porque meu primo, que tinha azia, toda vez falava, faça endoscopia, nunca fez, porque essa pessoa botava toda a culpa sempre no excesso de comida e de cerveja. Quando fez, era um tumor de esôfago, não tinha mais o que fazer, inclusive já faleceu. Outro colega, até médico, foi fazer a endoscopia recentemente e descobriu um tumor de esôfago muito no início. Tratou. Que vai ser operado e provavelmente vai ficar curado. Então, esses são métodos, embora invasivos, que são tranquilos de serem feitos, e quando feito por uma boa pessoa, por um bom profissional, ele previne doença séria com chance de cura. Ou, algumas vezes, uma colonoscopia, você pode ver um pólipo, que é uma lesão vegetante no cólon, e a própria colonoscopia retirar o pólipo e tratar a doença, entendeu? E prevenir outras coisas. Então, assim, são exames que cada vez a gente faz mais, a gente indica mais como prevenção. Sua pergunta é boa. Marcelo Areco conversando ao vivo aqui na Poderosa. Doutor Marcelo, muito obrigado. A gente encontra o doutor Marcelo na Clínica da 20, ali na Avenida JK, no complexo ali do Ibis, bem na esquininha ali, quando você desce ali do viaduto Jacobelli, no início da Avenida JK, e também lá no Hospital Unimed, ali no bairro Campo do Galvão, além, é claro, o consultório seu fica onde, Marcelo? No da 20. Tá lá no da 20 agora, tá tudo lá concentrado. Lindo no da 20. lá. Lindo. Sensacional. Parabéns, irmão, um abraço pra você, viu? Agradeço a você. Coração tá bom pra amanhã? O coração tá ótimo. Vai sofrer. Só vai ficar ruim depois, só vai ficar ruim depois. Amanhã tá bom, né? Vamos ver depois no final. Bota no Trupique. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Um abraço. Xandu, valeu, parceiro. Até amanhã. Tamo junto. Carolina. Até amanhã, gente, se cuidem. 10. Voltaremos amanhã às 6 da madrugada aqui na Poderosa. Daniel Ramos comanda agora o Good Morning. Beijo especial no coração de cada um de vocês. Até lá.